Amém? Vamos aplaudir mais uma vez a Ele. Diga glória a Deus. Levante suas mãos para o céu, feche os seus olhos e entra na presença dEle agora de todo o teu coração. Diga para Ele: Espírito Santo, como é bom estar diante do Senhor. Como é bom estar, ó Deus, na tua presença. Como é bom te servir, ó Pai. Na certeza, meu Deus, de que nós podemos ser abençoados. Aleluia. Diga para Ele: Senhor, eu estou na tua presença. Fala para Ele: Senhor, eu estou aqui para te adorar de todo o meu coração. Aleluia, Senhor. Nós queremos, ó Deus, uma intervenção da tua presença em nossa vida. Aleluia. Fala para Ele. Abre o teu coração para Ele. Declare isso do seu coração. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Declare: Deus conhece tua estrutura. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Quão precioso é estar, meu Deus, na tua presença. Quão precioso é te servir. Fala para Ele: Senhor, eu estou... Aleluia. Mais uma vez declare: amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo, cante. Decidido a largar tudo e parar. Quantas vezes nós precisamos disso? Fala para Ele: Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a guerra?
rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Declare todo o seu coração. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar Da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. E declare sua voz isso bem forte. Declare todo o seu coração. Quem mandou largar? E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar. Quem mandou largar a rede? Filho, eu vou te honrar. Fale com Ele todo o seu coração. Levante as suas vozes a Ele. Comece a dizer para Ele: Senhor, eu não vou desistir. Eu não vou parar, Senhor. Oh, aleluia. Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo te faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar Da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou cante? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar. Da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. E vamos aplaudir o nosso Deus. Você que tem a presença dEle. Aplaude com todo o seu coração, que Ele é digno de honra, de glória. Diga amém. Fala para quem está do seu lado: você vai ter vitória. Diga: você vencerá. Você só não pode sair da presença do Senhor. Amém? Então, uma vez que nós estamos diante da presença de Deus, tudo que nós precisamos, a gente recebe. Você quer mais de Deus na sua vida? Quem quer? Fala para quem está do seu lado: Deus vai te dar mais. Se da presença dEle você não sair. Amém? Então vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Quando a noite fria cair sobre mim, cante. E no deserto eu me encontrar, me ver, cante, me ver cercado por egípcios e por faraó. Sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, cante. E me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi o quê? Abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi o quê? Abra-se
eu passarei pulando e dançando em sua presença. Eu quero ver você cantando com alegria. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, cante. Por isso eu grito, grito, grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi o quê? Então eu direi, oh, oh, Abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi o quê? Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Agora eu quero ver você com alegria. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, cante. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, 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 Abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi o quê? Então eu direi, oh, 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 abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença, Senhor. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. Pode aplaudir Ele, que Ele merece. Diga glória a Deus. Que a presença de Deus venha sobre a sua vida, que hoje você receba dessa alegria, uma alegria que ela não é motivacionada, não é ocasionada, é uma alegria que ela vem, e eu creio que essa alegria está vindo, você está recebendo, você vai receber, Deus vai te proporcionar motivos que você vai se alegrar, e ainda que você passe por motivos que tirem o seu ânimo, Deus vai permanecer com alegria no seu coração, amém? Você quer mais da presença de Deus? Levante então suas mãos com toda a sua fé para o alto, com toda a sua fé diante dele, e comece a dizer para ele: Senhor, eu estou na tua presença porque eu confio em ti, porque confiamos em ti. Porque nós queremos, ó Deus, a tua presença em nossa vida. Diga para ele: Espírito Santo, eu quero mais de ti. É a presença dele que está nesse lugar. Nós queremos, ó Deus, se esconder no Senhor. Nós queremos, ó Deus, muito mais. Fala para ele: Senhor, eu quero muito mais de ti. Declare isso a ele. O teu esconderijo é o único lugar que eu quero ir. Recebo teu socorro, sei que perto está. Mais uma vez, declare todo o seu coração, fala para ele: Senhor, o teu esconderijo, o teu esconderijo é o único lugar que eu quero ir. Recebo o teu socorro, Senhor, recebo o teu socorro, sei que perto está.
Com a sua mão para o céu, com a sua mão para o alto, declara: eu creio na tua fidelidade. Sua verdade, Senhor, sua verdade é escudo e broquel. Nós não temeremos, Senhor, declare com toda a sua fé: não temerei, não temerei espanto e nem mesmo a morte no meio do dia. Declare com toda a sua fé: nem mesmo a morte no meio do dia. Oh, ainda, Senhor, que caia 1000 ao meu lado. Declare com toda a sua fé: ainda que caiam 1000 ao meu lado e se 10.000 à minha direita, recebo teu socorro, sei que perto está. Levante sua mão mais alto para o céu que você puder e pede para ele, fala para ele: esconde-me, Senhor, esconde-me, Senhor, esconde-me. Oh, esconde-me, ó Deus, esconde-me, Senhor, esconde-me, Senhor, esconde-me. Fala para ele: o único lugar que eu quero estar em ti, o único lugar que eu quero estar é em ti. Com a sua mão para o céu, com os seus olhos fechados, se envolve, pede pela presença dele, cante: esconde-me, Senhor, esconde-me, Senhor, esconde-me. Esconde-me, Senhor, esconde-me, Senhor, esconde-me, Senhor, esconde-me. Em tua sombra descansarei, declare isso com fé. Em tua sombra descansarei, o teu esconderijo é o meu lugar. E Senhor, é na tua presença, Pai, que te pedimos a direção da tua palavra. Oh, uma vez, ó Deus, que estamos diante de ti, nada falta. O salmista Davi, ele pôde dizer: o Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará. Que possamos, como Davi, também dizer a mesma coisa. Pai, nos abençoa poderosamente em nome de Jesus. E vamos aplaudir o Espírito de Deus bem forte. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Lucas Henrique. Palavra que vai falar o seu coração, uma palavra que vai mudar a sua vida e completamente tudo aquilo que você propriamente estiver envolvido. Uma vez que nós estamos diante da presença de Deus, se alguma coisa faltar, Deus ele vem, ele preenche, ele renova, ele supre. Deus ele é aquele que opera tanto ontem como hoje, vai continuar operando para sempre. Você crê nisso? Isso te conforta? Saber que Deus, independente do tempo, vai continuar agindo em favor da sua vida? Então não tenha medo ou qualquer outro tipo de sintoma ou sentimento que te provoque a agir fora da palavra dele.
Continue firme. O que é seu, o que tem que chegar, o que Deus proporcionou, aquilo que Deus está fazendo, certamente chegará e virá em nome de Jesus. Amém? Mas aos domingos nós entramos num assunto, num estudo, e vale a pena que eu ressalte, que eu traga para você novamente, recapitulando, revisando só o que nós aprendemos no domingo passado, que a mudança da nossa vida, lembra disso? Ela consiste em ter que nascer de novo. E domingo passado a gente aprendeu sobre isso, que uma pessoa, quando ela nasce de novo, que é quando ela passa pelo batismo, quando ela encara a vida como realmente ela é, ela não pode continuar o quê? Do mesmo jeito. Quer dizer, a mudança da nossa vida, quando nascemos de novo, nós temos que entender que as temporadas virão e sairão. Ao mesmo tempo que as temporadas, o nome já diz, elas têm tempo para chegar e tempo para quê? E tempo para ir embora. O que significa isso? Que existe momento na nossa vida onde nós pedimos coisas para Deus e aquilo vem. Oramos e acontece, as portas se abrem, dá tudo certo, mas tem também temporadas que quando eu encaro a vida com Cristo, eu preciso entender que se tiver difícil, eu não posso parar, eu não posso desistir, eu não posso abrir mão, eu não posso abandonar. Por quê? Porque uma pessoa que na ausência de milagres, de acontecimentos que beneficia ela de alguma maneira, ela deixa a fé e se volta para a vida que Jesus um dia tirou ela, é porque de fato essa pessoa nunca cresceu, ainda é o que na fé? É pequeno, imaturo, imatura, e nós precisamos com o passar do tempo, o que? Crescer, atingir uma maturidade que não temos. O porquê isso é importante? Lembra do playground? Revisando que uns cultos eu disse atrás, uma vez eu entrei num determinado local com a minha filha, num supermercado, e lá bem na porta de entrada tinha um limite mínimo para que deixasse a criança naquele playground, que tinha de tudo. Quer dizer, qualquer criança que não tem o tamanho ainda para entrar, passa por ali, fica de boca aberta, porque tem tudo que uma criança quer. Só que ela não pode entrar naquele lugar para desfrutar do que ali existe, porque ainda não tem o quê? Não tem tamanho. E às vezes Deus não está nos concedendo playgrounds, bênçãos maiores e tantos milagres que nós queremos, porque ainda nós não amadurecemos, porque ainda nós não crescemos. E com o passar do tempo a gente precisa o quê? Crescer. Diga, eu preciso crescer. Diga, eu preciso amadurecer. Amém? Então hoje eu quero tratar com você com uma frase que surgiu no meu coração, e essa frase eu creio que foi de Deus, e eu quero que você ouça e aprenda sobre em cima dessa frase. Que frase? Cuidado com a sensibilidade. Na reação, Deus não trabalha. Vou repetir. Cuidado com a sensibilidade. Na reação, Deus não trabalha. Diga, eu preciso tomar cuidado com a sensibilidade, porque na reação, Deus não trabalha. Deus trabalha na onde? Quando nós somos insensíveis. Pastor, quer dizer que eu tenho que ser grosso, estúpido? Não é isso. Eu vou te mostrar na palavra. Por isso você que começou a assistir, fica firme até o final. Amém? Nós precisamos entender que crescimento é gradativo, ninguém cresce grande, e saber que se eu for sensível, eu posso agir na reação, e na reação, Deus não trabalha. Como que Deus fala? Como que Deus então trabalha, pastor? Vale a pena te lembrar que algumas coisas só são possíveis de Deus alcançar quando se houver crescimento, quando se houver atingido maturidade para receber aquilo, para dirigir aquilo ou para tomar aquilo. Amém? Uma referência que denuncia, escute isso, que aponta a falta de maturidade de algumas pessoas está aqui. E aí você precisa entender, erros que, se identificados, precisam ser o quê? Corrigidos, arrumados. Pastor, então aonde? Que parte da Bíblia que denuncia coisas em mim, características, situações que tem que ser tiradas, senão não sou abençoado? Tiago capítulo 1, vai para lá. Tiago capítulo 1, o versículo é o 19. Aqui tem evidências
fortes, que apontam, que denunciam, que demonstram, que mostram erros que, se nós identificamos eles, precisamos consertar. Amém? Por quê? Vamos ver? Tiago capítulo 1, versículo 19, diz assim, vamos ler juntos? Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem, toda pessoa, seja pronto, preparada, disposta para quê? Para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então muitos estão falhando e errando, e aqui o texto vai denunciar, apontar e mostrar qual é o erro no que muito faz, porque muitos erram por falar demais, muitos estão errando por tomar decisões precoces, por tomar decisões que, aflorado no sentimento da reação, ela age. Aí a Bíblia vem e diz assim, irmãos, não está falando para qualquer um. Quando a Bíblia trata, relata e aponta para irmãos, a Bíblia quer dizer que Deus está tratando especialmente para aqueles que de algum jeito ou de alguma maneira um dia já tiveram contato com quem? Com Deus. Então está dizendo assim, ó, você que algum dia já se aproximou de Deus, você que é irmão, você que está perto de Cristo, saber isso. O que nós temos que saber? Toda pessoa, todo homem, toda pessoa, seja qual for, tem que estar preparada, pronta, sabendo que primeiro ela tem que estar voltada para quê? Olha aqui para mim, parada para ouvir, parada para saber o que vai fazer, pensa, por quê? Olha aqui para mim, na reação, Deus não trabalha. Deus trabalha onde? Quando eu paro para quê? Para ouvir. Então uma pessoa que para ouvir, ela não se deixa levar pela impulsividade que um sentimento a toma. Ela antes de fazer pensa. Deus está dizendo assim, esse tipo de pessoa que ouve, Deus trabalha. Mas e a que não é tardia para falar? A que fala tudo que vem na cabeça, que age espontaneamente, que se deixa levar por uma situação, passou, não gostei, fui lá, fiz, tomei, porque é assim, eu não fui resolver e não sei o que. Aí a Bíblia diz que gente dessa maneira, se comportando assim, no 20 ela diz assim, porque a ira do homem, aquilo que moveu você a fazer isso, chuta o que está dizendo aí, não opera a justiça de Deus. Então muitos estão errando por reagir devido às circunstâncias que se encontram, e reagir é impedir a intervenção de quem? De Deus. Pastor, eu quero que Deus intervenha ao meu favor, o que eu tenho que fazer? Você tem que ficar parado esperando Deus te dar uma posição, Deus falar. Porque aquele que age no sentimento da reação, age espontaneamente, quando vê, já fez, já falou, já disse, já fez aquilo que talvez movido por um sentimento ela não queria, e foi, e aconteceu. Nesse tipo de situação Deus não vai trabalhar. Por isso que eu disse lá no começo, cuidado com a sensibilidade. Na reação, Deus não trabalha. Fala para quem está do seu lado, na reação, Deus não trabalha, não reaja. Amém? Pastor, o que eu tenho que fazer? Conta até 10, 20, se não der certo a 30, mas espere, confie, ouça o que Deus está falando com você, para que você não erre, tomando uma decisão que vai te custar alguma coisa, porque na minha reação, Deus não vai trabalhar. Aí muitos estão desfrutando hoje, talvez, de uma vida árdua, de uma vida desgostosa, sabe, aquele sabor amargo, estão experimentando de uma tristeza, de um desânimo, de uma coisa que tomou ela, e não sabe como tirar, porque aquilo foi adquirido no dia que ela deixou-se levar pela reação. Deus não age na reação, Deus age naquele que se prontifica a parar e esperar Deus fazer alguma coisa. Pastor, mas se eu ficar parado esperando Deus fazer, ninguém vai fazer. Deus vai fazer.
Uma pessoa que se deixa levar pela reação porque ainda ela precisa crescer. Amém? Você quer ver Provérbios 13:3? Só vou citar Provérbios 13:3. Porque muitos estão errando por deixarem-se levar pela reação das circunstâncias que se encontram. Provérbios 13:3. O que guarda a sua boca conserva o quê? Conserva a sua alma. Mas vamos ler essa parte. Mas o que muito abre os lábios tem. Quando é que uma pessoa então se sabe que não está bem? Quando fala demais. Já viu gente que fala demais? Qualquer coisinha ela está falando. Por isso que muitos dizem que uma pessoa que fala demais é perturbada. Está aqui. Uma pessoa que fala demais, uma pessoa que ela abre os seus lábios, ela tem o quê? Perturbação. É alguém que quando vê já falou, quando vê já, pastor, quando eu vi, eu já tinha tomado aquela decisão. Nenhuma reação Deus trabalha, nem aquele que faz muita coisa que não deve o quê? De fazer. Amém? Quem está entendendo isso até aqui? Então não se precipite em falar, em agir, em tomar decisões, porque você pode experimentar de coisas amargas, que depois Deus não pode intervir por você. Amém? Então o que eu tenho que fazer? Crescer. A criança, me perdoa a expressão, mas o imaturo, a criança, o pequeno, quando você fala para ela assim: hoje nós vamos tomar sorvete, só que nós vamos só 2 horas da tarde. Se você disse isso 9 horas da manhã, ela vai ficar no seu pé falando: vamos agora, não, vamos agora, tem que ser agora, não, agora, vamos. Por quê? Porque ela não sabe esperar o tempo de fazer aquilo, ela já quer na hora dela, no tempo dela. Uma pessoa madura não, ela sabe o tempo de falar, sabe o tempo de ouvir, sabe o tempo de agir, sabe o tempo de se comportar, sabe o tempo da sua colocação, porque é uma pessoa madura na fé. Quem está entendendo isso até aqui? Então, por que eu te digo tudo isso? Maturidade da fé, que nós precisamos crescer. Porque quando nós alcançamos uma estatura, um tamanho na fé, nós discernimos coisas que antes não discerníamos. Quando nós crescemos, passamos a entender coisas que não entendíamos. Quando temos um contato com Deus, nós geramos uma segurança na fé, uma estabilidade na crença. Nada muda sua definição em Deus. É uma pessoa que é madura, adulta em Deus, que nada altera quem ela é. A pessoa pode falar assim: olha, eu vou conseguir, e pode vir 1000 pessoas e dizer: você não vai. A pessoa não altera a decisão e a posição dela. Por quê? É uma pessoa que amadureceu, se estabilizou, tem uma crença definida, uma estabilidade que não é alterada. Essa pessoa alcançou o que de Deus? Crescimento. Eu pergunto: quem quer crescer? É fácil? Vai se levantar todo tipo de situação para você não crescer. Mas hoje eu quero tratar um pouco sobre sensibilidade. Já disse uma pessoa que é sensível demais a fazer, a reagir. Mas existe outros tipos de sensibilidade que você precisa entender. A característica que nós precisamos adquirir hoje no processo de crescimento é insensibilidade. Pastor, então tem que ser insensível, ser grosso, ser estúpido, falar tudo que dá na cabeça? Não. Você precisa ser insensível diante da censura e diante do louvor. Vou repetir isso. Você precisa ser insensível diante da censura e insensível diante do louvor. Não estou entendendo, pastor. Censura é aquela pessoa que não liga quando é repreendida. É aquela pessoa que repreensão não entra no coração. É adulto. E existe aquela que mantém os pés no chão quando ela é louvada, quando ela é elogiada, quando bate palma para ela, quando alguém reconhece, a cabeça dela continua no lugar, porque ela sabe que tudo o que ela recebeu é de quem? É o Senhor, vem do Senhor, e Deus habita nela. Pela maturidade, ela não se perde em meio aos elogios, glamour das palmas. Por isso que nós temos que se tornar, durante o crescimento espiritual, o quê? Insensíveis para o louvor
e para censura. Quem está entendendo isso até aqui? Já te elogiaram? Já te bateram palmas, espiritualmente falando? Alguém olhou para você, rapaz, você é um homem de Deus, olha, uma mulher de Deus, nunca vi gente assim. Tem gente que quando você começa a tecer elogios a respeito da vida dela, as coisas dela começam a mudar, ela cria asa, ela vira dentro dela um certo tipo de rei, como se ela fosse superior a todo mundo. E você tem que tomar cuidado com isso. Por isso a insensibilidade tem que ser adquirida no processo do quê? De crescimento. Tem gente que se você der 2 tapinhas nas costas dela, pronto, você já estragou ela. Se você elogia ela, mínimo que seja, ela se eleva a um grau de superioridade tão grande que ela se perde. Outros não têm condições de ser repreendido. Tem gente que não tem condição. Se você olhar para ela e falar assim, olha, você está errado, pronto, ela emburra, já entra no coração, já fica bicudo, o coração já magoa. Adulto na fé não tem isso. Adulto na fé, essas coisas não pega. Quem está entendendo? Entende o grau o qual você pode estar se encontrando hoje, e que de fato, que se tiver o erro você tem que consertar, para que você não haja em um sentimento que Deus não possa operar, porque na reação Deus não trabalha, Deus não opera. Quem está entendendo, diga amém. Diga aí, eu preciso crescer. Diga para quem está do seu lado, você precisa crescer. Mas não tem gente assim mesmo? Se você repreender ela porque ela está errada, ela não aceita. Ela bate o pé, ela aponta o dedo. Tem gente que talvez na sua frente não fala nada, mas quando você vira, destrói. Mas quem que ele pensa para falar? O que é isso? Evidência de alguém que age com reação. E na reação Deus não opera. Diga amém. Pastor, como que Deus opera? Mateus 14, 22. Você quer ver? Evangelho de Mateus capítulo 14. Vai para lá. Mateus capítulo 14, versículo 22. Vamos ler o que diz aí? Vamos começar. Deixa eu pegar aqui que eu estou em Marcos. Mateus 14, 22. Mas vamos começar por cima do título. O que está escrito aí em cima? Jesus anda por cima do mar. Você já conseguiu andar por cima de água? Tentou? O dia que você for numa piscina ou em algum lugar que você for nadar, tenta. Fala, Jesus, hoje eu vou usar minha fé, eu quero tentar andar sobre as águas. Aí você tenta. O que vai acontecer? Por que não consegue? Porque tem coisa que a gente só consegue quando a gente cresce. Quando coisinhas não tiram a sua reputação, a sua característica, definição em Deus. Não é uma situação contrária que tira a sua paz. Não é uma situação qualquer que tira a sua vida com Deus. Nada tira. Pessoas sim conseguem coisa que outras não conseguem. Olha o grau de maturidade que Cristo tinha. Vamos ver a história? 22. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Vamos ler o 26, bem forte. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram. Então Jesus, ele está orando, pediu para os discípulos já ir na frente, entrar no barco e já passar para o outro lado, que ele ia orar, depois ele ia, dava um jeito e ia. E aí Jesus está orando, Jesus está falando com Deus, está naquela comunhão. Quando Jesus olha para os discípulos, Jesus percebeu que os discípulos, por obedecer a ele, estavam aonde? Estavam dentro do quê? De uma
tempestade. Estavam dentro do quê? De um vendaval. E aí quando Jesus vê que os discípulos estavam presos nisso, Jesus na mesma hora tem que ajudar, tem que fazer alguma coisa. Aí Jesus desce lá embaixo, não tinha barco, Jesus falou: quer saber? Vou usar minha fé. E pá! Viu que ficou firme que nem chão, e começou a andar, e se dirigiu até os discípulos andando sobre o quê? Agora olha para mim, não dorme não, irmão. Olha para mim para você entender. O que eu quero que você coloque no seu coração? Por que Jesus foi até os discípulos andando sobre as águas? Jesus não poderia ter usado o barco? Mas por que Jesus foi andando sobre as águas? Porque a maneira que a gente vê as coisas após adulto precisa mudar. A maneira que você enxerga as coisas quando você cresce tem que ser o quê? Tem que ser diferente. Quer dizer, nós conseguimos encontrar Deus no meio das lutas. Sabemos quando Deus está trabalhando, sabemos quando Deus está operando, mas quem não cresce, é imaturo, é pequeno, tudo que acontece ela só enxerga demônio, pessimismo, fantasma, coisa ruim, porque falta para ela o quê? Jesus está andando sobre as águas para ajudar os discípulos, oh meu Deus, é o diabo, é o Satanás, é um fantasma, começou a gritar de medo, porque eles pensavam que aquele fantasma que eles acharam que era um fantasma, era uma coisa irregular, uma coisa incomum, uma coisa fora do normal. Acharam que era tudo, menos quem? Menos quem? Olha aqui para mim, para você entender. Quando nós crescemos, nós conseguimos enxergar Jesus no meio das tempestades. Quando nós crescemos, atingimos um nível de espiritualidade grande, nós conseguimos enxergar Deus onde todo mundo enxerga demônio. Nós conseguimos enxergar uma solução onde todo mundo enxerga só o quê? Problema. Você olha para a sua vida e você enxerga o que hoje? Quando você olha para as circunstâncias que você encontra, o que você vê? Os discípulos viam fantasma, talvez você só está vendo fantasma, vulto. Pastor, só tem demônio, só está dando errado, só está isso, só está aquilo. Por quê? Falta você crescer. Quem está entendendo isso até aqui? Diga glória a Deus. Quando muitas coisas começam a nos desagradar, quando algumas coisas começam a tirar o gosto da nossa vida, a ponto de desgastar a nossa fé, causando desânimo e até enfraquecendo em coisas que antes nós éramos fortes, são características que mostram, que evidencia coisas que nós precisamos mudar, coisas que nós somos forçados a crescer. É um crescimento absoluto e o mais rápido possível, porque às vezes o problema não está na situação, o problema está em quem? Não está na circunstância, mas está em quem? Que não atingimos uma estatura, um crescimento esperado, e quando nós não crescemos, nós não enxergamos como precisamos enxergar. Quem está entendendo isso até aqui? Diga glória a Deus. Fala para quem está do seu lado: você precisa crescer. Diga glória a Deus. Diga: eu preciso amadurecer. Mas você quer ver Lucas 19:1? Vai para lá. Abre lá, Evangelho de Lucas, capítulo 19, o versículo, eu vou começar pelo primeiro, eu vou contar a história, nós vamos ver a história. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de número 1, vamos ler? E tendo Jesus entrada em Jericó, o que ele ia fazendo? Ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena, o quê? Declare: pois era de pequena estatura. Diga: Zaqueu era pequeno. Diga: Zaqueu era pequeno. Diga mais uma vez: Zaqueu era pequeno. Mais uma vez: Zaqueu era pequeno. Quem que era Zaqueu?
chefe dos publicanos, alguém que cobrava imposto e roubava, desviava. Um dia Zaqueu decide: vou mudar, vou parar com essa vida, vou sair do erro, vou parar com isso aí, vou fazer o que eu tenho que fazer. A Bíblia diz que ele tenta se aproximar de quem? Então Zaqueu, quando tenta se aproximar de Jesus, ao menos vê-lo, ele não consegue. Por causa de quê? Da multidão. Não é? Por causa do quê? Não, vamos ler de novo? Vamos ler. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. 3. E procurava ver quem era Jesus, e não podia. Por causa de quem? A culpa era de quem? Olha aqui para mim. Se nós temos algo no coração, nós começamos a diagnosticar e apontar falha nos outros, dedicar as faltas de não conseguir o que queremos por conta dos outros que estão presentes ali. Mas o problema real, evidente, era que Zaqueu era o quê? Era pequeno. O problema não era a multidão. O que tem a ver o irmão que estava lá perto de Jesus, querendo ver Jesus, e ele era mais alto do que eu? Ah, não consegui ver, por quê? Por causa da multidão. Não, o problema não era a multidão. O problema era que Zaqueu não tinha crescido como ele tinha que crescer. Zaqueu não tinha atingido o tamanho que ele precisava atingir, para que num dia, diante daquele impedimento, diante daquele obstáculo, ele pudesse enxergar Jesus. Mas quando nós temos algo no coração, é mais fácil apontar falhas e denunciar erros nos outros, do que pensar e tentar resolver, sabendo que o erro pode estar em quem? Em nós. Que a gente, ao invés de ouvir, fala demais. Que às vezes a gente, ao invés de parar, reagimos. E na ira do homem, na reação de uma pessoa, não trabalha, não opera a justiça de Deus. Quem está entendendo isso até aqui? Dá um cutucão em quem está do seu lado. Diga para ela assim: você não pode parar. Diga para ela assim: você não pode falhar. Diga: você não pode desistir. Amém? Se você falhar, se você errar, se você desistir, se você parar, não vai trabalhar a justiça de quem? A justiça de Deus. Aí nós sabemos que depois Zaqueu foi lá, subiu numa árvore, mas até Zaqueu chegar a esse nível, entender, ver que tinha uma saída, que tinha como dar um jeito, que o problema dele podia ser resolvido, porque ele era pequeno e não conseguia ver isso, podia ser revertido, ele colocou a culpa na multidão. Olha aqui para mim, pare de culpar os outros. O maior culpado de você estar onde você está é você mesmo. Diga: o maior culpado de eu estar aonde eu estou é eu mesmo. Zaqueu não deu jeito para aquele problema? Ele subiu aonde? Ué, se eu não estou conseguindo ver Jesus porque a multidão é mais alta do que eu, o problema não é porque eu não estou conseguindo ver Jesus porque o irmão Zé é mais alto do que eu. Vem cá, irmão Zé. Aqui está o irmão Zé, Jesus está lá atrás. Eu não estou conseguindo ver Jesus, mas por quê? Por causa do irmão Zé. Não, o problema não é irmão Zé, o problema é que eu não tenho tamanho para superar o dele. Se eu fosse maior que ele, meu problema seria o quê? Resolvido. Mas é mais fácil eu falar que o problema é quem? É ele. Aí Zaqueu começa a olhar, começa a ver, opa, uma árvore. Ele já resolveu o problema. Uma coisa que poderia, se ele fosse maduro antes, já ter sido feito. Olha para mim, não haja na reação do homem, na ira do homem, no sentimento provocado de uma reação, de uma situação, não opera a justiça de quem? Deus só vai operar em favor daqueles que antes de fazer param, contam até 10, respiram fundo e não agem, mas faz aquilo que tem que fazer na presença de Deus, na palavra. Não sai fora, porque quando eu saio fora dos trilhos, quando eu saio fora da palavra, Deus não opera. Deus não trabalha. Zaqueu era muito mais fácil ver o obstáculo nele, na multidão, nos outros, do que ver que ele não tinha crescido. E às vezes o problema é a gente. Por que eu não estou conseguindo se aproximar de Jesus? Não é por causa da multidão, é porque eu não atingi o tamanho que eu precisava atingir. E tive oportunidade para isso. Quem está conseguindo entender isso até aqui? Uma pessoa madura tem que ser insensível para o louvor e insensível para censura, tem que crescer.
Porque se eu não for insensível, se eu deixar a sensibilidade me tomar, eu vou reagir. E na reação Deus não trabalha. Deus não opera. Amém? Quem está entendendo isso até aqui? 1 Coríntios 2,12. Vai para lá, obrigado, irmão. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 2, versículo de número 12. Você quer ver? Primeiro livro de Coríntios, capítulo 2, versículo de número 12. Vamos ler? Olha o que diz aí. Mas nós não recebemos o espírito de quem? Você não recebeu o espírito de covardia, você não recebeu o espírito de medo, você não recebeu o espírito de acusação, você não recebeu o espírito de covardia, você não recebeu o espírito que está lá fora, que te faz recuar, te faz acovardar. Não, esse espírito não te foi dado. Mas o que? Recebemos qual espírito? O espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente. Então, quando é que eu entendo o que Deus me deu? Quando eu reconheço que o que Ele me deu não vem do mundo, mas vem de quem? Quando eu entendo que diante de uma situação eu não tenho que reagir, eu tenho que agir, eu tenho que esperar, eu tenho que tomar as providências de cabeça fria no lugar, para não errar, porque na ira do homem não trabalha a justiça de Deus. Olha o próximo versículo, versículo 13. Deu certo? Diz assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo que? Diga glória a Deus. Comparando as coisas espirituais com as... Então, uma vez que nós somos concedidos por esse Espírito que Deus nos dá, nós conseguimos na situação, com o processo do crescimento, comparar o que é espiritual com aquilo que é o que? Nós não confundimos nada, nós não conseguimos colocar a culpa de fato na multidão, mas reconhecemos que o maior culpado de não nos aproximarmos de Deus somos nós mesmos. Estamos comparando espiritual com espiritual. Quando misturamos, é porque ainda falta crescer. Quem está entendendo isso até aqui? Aí ele diz no 14, olha o que diz o 14, versículo 14. Não, pera aí, não é isso aí não. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem o quê? 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é o quê? Diga, as coisas espirituais não são entendidas de forma natural. Diga glória a Deus. Então a Bíblia está dizendo que uma vez que nós recebemos o Espírito de Deus, nós conseguimos comparar o que é espiritual com aquilo que é o quê? Aí ele diz que as coisas do Espírito nunca vão ser compreendidas de forma natural. Se você for uma pessoa natural lá fora e falar para ela assim: olha, você tem que chegar hoje no seu marido e pedir perdão de tudo que você fez para ele. Eu não peço, eu não dou meu braço a torcer, eu morro, mas eu não quero ver ele nem pintado de ouro na minha frente por aquilo que ele fez. Uma pessoa natural, que nunca vai compreender o que é espiritual. Se você chegar numa pessoa que está com problema no trabalho, está lá com problema no patrão, e falar para ela assim: olha, não faz nada não, eu vou sim, você vai ver, eu vou tomar uma decisão. Não, age pela fé, consagra, abençoa, ora por ele. Orar? Não vou orar coisa nenhuma, isso é loucura, não faço isso. Aquele que é natural não compreende as coisas o quê? Não compreende. A pessoa não entende, a pessoa não tem ideia da força que ela tem no mundo o quê? O homem natural não compreende essas coisas, é loucura, e não entende essas coisas, porque essas coisas só se entendem, só são discernidas, só são entendidas quando nós somos o quê? Espirituais. Olha aqui para mim,
Você é espiritual. O que é uma pessoa espiritual? É uma pessoa insensível para a naturalidade. É uma pessoa que não deixa facilmente nada entrar no seu coração. É uma pessoa que luta constantemente para ir para o céu. É uma pessoa que constantemente luta para não perder a sua coroa. É alguém que não vive colocando culpa na multidão, mas se tiver erro, ela se conserta. Uma pessoa espiritual, ela só entende o que é espiritual. A natural não compreende as coisas do quê? Porque para ela, fala para alguém natural que você dá dízimo. O que ela vai falar? Você está fazendo isso, você está pagando, você está comprando coisa para pastor. Pastor está roubando tudo seu dinheiro. Você está ficando sem nada. Tudo que o pastor tem é você que está pagando. Você é bobo. Vai falar para uma pessoa uma coisa espiritual para você ver, ela não entende. Vai falar para uma pessoa natural que ela precisa agir pela fé, que pela fé você já foi curado. Ela não entende, ela vai falar que você é o quê? Fizeram lavagem. Ih, o pastor fez lavagem cerebral essa pessoa. Essa pessoa aí foi maquinada, foi deturpada. O pastor pagou alguma coisa, não é possível. Como que ela está assim? Não entende. E às vezes nós estamos aqui e não estamos entendendo muitas coisas no que está acontecendo na nossa vida, porque não estamos sendo espirituais suficientemente para ver as coisas como precisamos enxergar. Mas vemos demônio em tudo. Estamos como aqueles discípulos no barco, estamos enxergando Jesus, que é o Senhor dos senhores, o Deus, aquele que morreu no nosso lugar, a própria solução. Estamos olhando para Jesus e tendo Ele como fantasma, enxergando Jesus como demônio, amarrando ele de agir, porque está faltando a gente se tornar mais espiritual, crescer. Quem compreende isso até aqui? Você quer ver um texto para a gente terminar? 2 Crônicas 18. Segundo livro de Crônicas, capítulo 18. Hoje eu quero que você aprenda a se encontrar, se achar em Deus. Quem você é não pode ser mudado por nada, em hipótese ou circunstância alguma. Amém? Vai para lá. 2 Crônicas 18, versículo 5. Olha o que diz aí. Então, o rei de Israel, escute essa história, ajuntou os profetas 400 homens e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade ou deixá-lo ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Então Acabe estava com um problema. Acabe queria saber, foi perguntar, ajuntou os profetas, ajuntou esses 400 homens e foi perguntar para esses 400 se ele deveria ir para a guerra ou não, se ele deveria lutar ou não, se ele deveria guerrear ou não. Aí quando ele ajunta esses 400 homens e faz a pergunta, o que ele ouve? Pode ir. Olha aqui para mim, se você em maneira alguma da sua vida já foi confrontado por uma palavra, cuidado, porque a palavra de Deus, quando nós precisamos crescer, ela nos molda, ela nos confronta. Agora, se a palavra de Deus só está de acordo com aquilo que você está fazendo com a sua vontade, tem alguma coisa o quê? Errado, porque o pai nunca concorda com tudo que o filho faz, mas corrige. Quer dizer, ele foi perguntar: devo ir para a guerra ou não devo? O pessoal: pode ir, Deus é com você, vai dar tudo certo. 6. É o 6? Isso, 6. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre o quê? Mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse-lhe: traze-me aqui depressa
a Micaías, filho de Imla. Então ele ouviu Acabe dos 400: pode ir, Deus é com você, vai dar tudo certo, você vai arrebentar, você vai vencer, vai dar tudo certo, pode ir. Já deu certo. Ele não ficou convencido. Olha aqui para mim, preze por pessoas que Deus coloca no seu caminho, que vão contra aquilo que você pensa, que às vezes te confronta com a palavra do quê? Porque todo mundo que fala o que você quer ouvir, cuidado, amigo que é amigo, irmão que é irmão, corrige. Mas aí ele ouviu, não ficou contente, convencido. Quer saber? Não tem mais ninguém que a gente pode consultar aqui, não. Tem que ter mais alguma pessoa. Tem o Micaías. Mas o Micaías é chato demais. Toda vez que eu vou falar com o Micaías, ele me confronta. Ele fala só coisa ruim para mim. Ele nunca fala o quê? Coisa boa. Mas pode trazer. E mandaram o Micaías ser trazido diante do Acabe, para saber se Acabe ia ou não para onde? Para a guerra. Aí trouxeram, 12, pula para o 12. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: vive o Senhor que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade, a guerra, ou deixá-lo-ei? E ele disse: subi e prosperareis, e serão dados nas suas. Aí foram buscar, olha para mim, foram buscar o Micaías, trouxeram o Micaías. O Micaías, no meio do caminho que estava trazendo, falou: Micaías, vem cá, Micaías. Ó, Micaías, vem desse lado aqui, Micaías. Pula, Micaías pula. Ó o Micaías aqui, ó. Vou fazer o Micaías. Coloca a mão para trás, Micaías, você está preso. Micaías, ô Micaías, nós vamos ir diante do rei. Cadê o rei? Vem cá, rei. Ó o rei ali. Pra você entender. Vem cá, Micaías, mais para cá. Fica aqui, rei. Fica um pouco aqui, ó. Vê se está pegando o rei aí na filmagem. Tá pegando? Ó o rei aqui. Micaías, o miserável, vou falar uma coisa para você. Eu vou te dar um murro na boca do estômago se você falar o que é ruim pro rei. Eu vou acabar com você em 2 tempos. Se você quer que o rei se agrade de você, todo mundo falou que é para ele para guerra. Você vai falar que é para ele também, você está me entendendo? Senão eu vou dar uma surra em você. Você me ouviu? A hora que eu voltar, vou acabar com você. Então você fala para ele que é para ele para guerra. Você está me ouvindo, rapaz? Aí chegamos diante do rei. O rei pergunta: Micaías, devo de ir para a guerra ou não? O que você acha que ele falou? Ele não é besta, bobo? O que ele falou? Sim. Vai, Deus é contigo. Aí ó o que o rei fez. Versículo, onde a gente falou? 15, versículo 15. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei para que me não fales senão a verdade no nome do Senhor? Mas peraí, toda vez que o Micaías falava algo para o rei falava que ele só falava coisa ruim. O dia que ele fala algo que é bom, o rei ficou com o quê? Uma pulga. Pera. Você só, toda vez você fala a verdade. Por que você não está falando a verdade? Você está mentindo. Eu quero que você fale toda o quê? Tá? Uma pessoa que tem crescimento espiritual e adulta madura, ela não tem medo de ouvir o quê? A verdade. Não tem problema com ouvir a verdade. Se ela precisa mudar, se ela precisa diferente, ela não tem problema com isso. Aí o rei falou: não, peraí, você está fazendo alguma coisa. Não, eu quero a verdade. Aí ele fala a verdade. Versículo de número 16. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor. Torne cada um em paz para o quê? Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Então até o momento que o Micaías estava falando que ele queria agradar, ele tinha Micaías por alguém mentiroso, que não estava falando o quê? Porque ele foi oprimido antes de chegar, que ele tinha que falar o que o rei queria ouvir. Aí quando ele começa a falar a verdade, ele olha para o rei Acabe olha para o Josafá e diz: está vendo, Josafá? Eu falei para você, rapaz, ele nunca fala coisa boa, ele nunca fala que é verdade, ele nunca fala a verdade. Aí o Micaías continua falando a verdade. Olha o versículo 18. E disse, pois, mais:
ouve a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e a todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua, e disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que subcai em Ramote Gileade? E disse mais: um diz dessa maneira, e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o o quê? E faze-o assim. Olha aqui para mim. Aí Micaías começou a contar toda a verdade para o rei, porque o rei queria ouvir o quê? A verdade. Aí ele disse assim: olha, eu vi numa visão, Deus me mostrou. Estava todo mundo sentado, Deus sentado, o exército de pé, todo mundo ali ouvindo. Daqui a pouco saiu um espírito no meio, porque todo mundo começou a perguntar: quem que vai derrubar o Acabe lá em Ramote Gileade? Quem que vai destruir o Acabe? Um falava: vai ser desse jeito. O outro falava: vai ser do outro. Até que surgiu um demônio, surgiu um espírito no meio de todo mundo e falou: eu compro essa briga, eu tomo essa causa, eu vou matar todo mundo, vou destruir tudo. Aí perguntaram: mas como? Com o quê? Vou colocar mentira na boca de todos os seus profetas. Aí ele disse: então vai. E disse assim: você acha que Acabe deu crédito porque Micaías disse? Obrigado, irmãos. Você acha que Acabe acreditou no que o Micaías acabara de revelar, que vinha de Deus? Mas olha para mim, uma pessoa que é confrontada pela verdade e se dói, se magoa, se machuca, ela está caminhando rumo à destruição que o diabo já preparou para acabar com ela. Uma pessoa que não tem crescimento e maturidade suficiente para enxergar que o erro pode estar nela e não nos outros, ela está caminhando por um caminho que o diabo já preparou para destruí-la. Ele acabou de falar: eu vou destruir o Acabe. Mas como? Já coloquei mentira na boca de todo mundo. Os profetas falaram para ele: pode ir que Deus era contigo. Deus era com ele? Deus não era com ele coisa nenhuma, mas era o que ele queria. O que? Acabe ouviu Micaías? 400 contra 1. Quem você acha que o Acabe quis ouvir? Os 400. Muito mais, irmão. Ouça isso: nem sempre todo mundo está falando para você que vai dar certo, vai dar. Nem sempre que todo mundo bate nas suas costas e diz que você vai conseguir, você vai conseguir. Às vezes você tem que ouvir aquele único que se levanta para dizer não faz. Aquele único que Deus usa para você não errar. Mas ele não ouviu, ele foi para a guerra, se disfarçou, juntou com Josafá. Josafá, nós vamos guerrear, vai por aqui, eu vou por ali. Eu vou disfarçar de soldado, nós vamos entrar na guerra, vamos batalhar, vamos matar, vamos fazer. E está lá brigando, e está lá guerreando, estão lá na guerra, achando que está abafando, achando que Deus é com ele. De repente, versículo 33, vai para lá, versículo 33. Então, um homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira-me a mão, vira a mão e tirai-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve em pé no carro, defronte dos sírios, até a tarde. Leia comigo bem forte agora, mas bem forte, com voz alta. E morreu ao tempo o que 400 disseram não aconteceu. A maioria pode estar equivocada, a maioria pode estar errada. Às vezes aquele único que você não gosta de ouvir, que vai contra a sua vontade, que infere o seu desejo, é o que Deus está te usando para você não ser destruído. E você não ouve, e você não dá atenção. Eles disseram: não vai ter um demônio lá que vai te destruir. Não, eu vou lá. Aí ele começou na guerra, lutar, guerra para lá, espada para cá. De repente alguém, sem querer querendo, sabe, na flecha, brincando, sabe, acredito que brincando, estava armando o arco, e alguém às vezes colocou sem querer, sem mirar, pegou o arco, esticou, bum, saiu a flecha, e a flecha foi, acredito que na hora que a flecha sai, o diabo pega aquela flecha com a mão, com as asas dele,
e vai de encontro com Acabe, ó, e enfia a flecha, sabe aonde? Bem entre as junturas, bem aqui, ó, no lugar aonde foi fatal. Quem está entendendo isso? Ele poderia ter evitado de morrer se ele tivesse maturidade para ouvir o quê? A verdade. Cuidado com a sensibilidade. Na reação, Deus não trabalha. Se Acabe tivesse agido e não reagido, agido, qual que era a ação? Meu Deus, o teu servo Micaías está falando a verdade, eu vou te ouvir, me perdoa, eu não vou para a guerra. O que eu estou fazendo, meu Deus? Obrigado por usar o teu servo. Ele teria vivido, teria morrido de qualquer outra coisa, menos daquilo. Mas ele morreu precocemente. Por quê? Porque ele não tinha maturidade para ouvir a verdade. Quem está entendendo isso? Só para a gente orar. Você quer que a sua vida mude de hoje em diante? Tenha maturidade para ouvir o que Deus quer falar com você. Não erre. Não faça, não seja insensível para a censura e para o louvor. Se elogiado, tome cuidado para você não se perder com os elogios. E se censurado, repreendido, confrontado, não guarde aquilo no coração. Ah, o pastor não gosta de mim, o pastor sabe da minha vida, o pastor está pregando para todo mundo. Não, tira isso do coração, não guarde mágoa, rancor. Mas é Deus usando o homem de Deus para você não ser destruído. Acabe morreu, mas poderia estar vivo. Por que ele morre? Porque ele não tinha maturidade para ouvir a verdade. Você quer ser abençoado por Deus? Tenha maturidade para ouvir. Não é a verdade dos outros, é a verdade do quê? Que vem de Deus. Aquela que confronta você. Deus, quando ama, Ele confronta. A Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem ama. Você crê que Deus te ama? Então se coloque de pé para a gente orar. Nós vamos orar hoje, mas vamos orar mesmo. Hoje você vai fazer aquela oração, sabe aquela oração fervorosa, poderosa, que muda, que restaura, que renova, aquela oração que transforma tudo que tem que ser transformado? Pode deixar a câmera aberta, vai pegar todo mundo aqui, eu acho. Quase, mas amém. Eu quero que você hoje ore, mas ore de todo o seu coração. Por quê? Porque às vezes você está ouvindo os 400. As 400 ideias que o diabo está colocando na sua cabeça, as 400 opiniões que o diabo está colocando dentro de você, e às vezes a pessoa até acha que está ficando perturbada de tanta ideia que o diabo está lançando. Não é perturbação não, é o diabo querendo que você ouça a voz dele, é o diabo querendo que você dê atenção àquilo que ele está fazendo. Se você ouvir o homem de Deus, que pode ser apenas um, esse vai trazer aquilo que você precisa, vai livrar a sua alma da morte. Amém? Fala para quem está do seu lado, para você vencer. Diga, para você crescer, para você alcançar, só depende de você. Depende de quem para minha vida mudar? Depende de quem? Diga, de mim. Diga, para minha vida mudar, depende de mim. Você crê nessa palavra? Você pode evitar passar por uma situação que você não quer. Fazendo o quê? Deus, Acabe teve a oportunidade e não se acertou, mas eu estou tendo a minha e vou me acertar. Não vou errar não. Que talvez se eu sair dessa igreja com a ideia formalizada na minha cabeça, no meu coração, diante de uma circunstância que eu passei, eu posso dar cabo da própria vida, eu posso perder o mais precioso que o Senhor me deu, e eu não quero isso. Aí tem gente que o casamento está quase sendo destruído, os bens financeiros estão quase sendo penhorados, a vida financeira amarrada, a saúde, tudo, porque ela deveria ter ouvido e não. Seja maduro para ouvir. Aquele que ouve não culpa a multidão. Aquele que ouve, se tem erro, ela se conserta. Amém? Vamos fazer isso? Coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos. E nós estamos, Senhor, na Tua presença. E nós estamos, ó Deus, diante de Ti de todo o coração. Diante daquele que pode mudar. Aleluia, Ele te ama, meu irmão. Deus está aqui para fazer você conseguir o que você quer. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Declare, mesmo sendo falho, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus
ama. Declare com toda a sua fé: se estou forte, se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Oh, declare todo o seu coração: se estou fraco, se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Declare com toda a sua fé: sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, Deus me amou tanto, que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Levante sua mão e declare que Deus te ama. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Declara: Deus, Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Declare sua voz: Deus, Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Levante sua mão para o céu com seus olhos fechados, cante: Deus me ama, e o seu amor é Tão grande, incondicional. Deus Me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Declare isso: Deus me ama, e o seu amor é Tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Oh, e nós estamos, ó Deus, na Tua presença. Deus não fala com o homem quando ele cai, meu irmão. Deus fala com ele quando ainda está de pé. Não espere cair. Oh, tenha maturidade para você se tornar insensível para o louvor, insensível para toda censura. Ele está te dando a oportunidade que Ele deu para Acabe, e Acabe não aceitou, não abraçou e perdeu a vida. Tem pessoas que estão pagando preço com aquilo que elas têm, porque não ouviram a Deus quando precisavam. Nós precisamos te ouvir, Senhor. Ori alabaturi baduri andaralabaturi labaduri labaturi baduri andaralaba shurikam taralabaturi baduri adaralabasuri baduri labaralaba. Abra o seu coração para Ele, se coloque diante dEle.
Aleluia. Oh, declaração só faz isso. Deus e o seu amor é declare todo o seu coração. Deus me ama e Ele está abraça você e cante, declare: Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está e Pai, muito obrigado, Senhor, por nos abençoar. Obrigado, Senhor, por mais uma vez falar conosco, por mais uma vez cuidar de cada um de nós. Sabemos que tudo quanto o Senhor faz é para o bem, é para nos abençoar. Meu Deus, nos conduza com a Tua palavra, que possamos acertar sempre em tudo, em nome de Jesus. E vamos aplaudir o nosso Deus. Amém? Diga glória a Deus. Que você hoje possa abraçar a oportunidade que Deus te deu de se acertar. Amém? Que hoje você possa sair daqui livre do laço que o diabo estava preparando adiante para você pisar e ele puxar. Porque hoje você se acertou, falou e voltou para quem? E uma vez que você está diante de Deus, Ele livra você de qualquer circunstância maldosa. Amém? Se o diabo preparou para você num caminho que ouvindo a Ele você seria destruído, ouvindo a Deus, você vai passar por um caminho que vai mudar a sua vida completamente. Você crê nisso? Então vamos aplaudir mais uma vez. Pessoal do Facebook, Deus abençoe. Pode sentar. Con tu